Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, terceiro trimestre de 2023. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando as cartas pastorais, 1º e 2º Timóteo e a carta de Paulo a Tito. A lição de hoje é a lição de número 8 e ainda dentro do contexto da primeira carta de Paulo a Timóteo, nós iremos estudar sobre o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Nesse texto, capítulo 5 de 1 Timóteo, nesta lição nós iremos estudar sobre o contexto do trato com as pessoas dentro da congregação, dentro da igreja local. Então você é nosso convidado especial para estar conosco nesta lição. Lembrando que você, sendo um assinante do ebedemfoco.com, você tem os slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Isso mesmo, você que faz uso de slides em PowerPoint nas ministrações da sua escola bíblica e faz uso do conteúdo da CPAD, seja um assinante do ebedemfoco.com. Slides DVD prontos para serem usados, o que dá para você muito mais tempo para você estudar, porque de fato é muito difícil e muito demorado a produzir um slide de uma lição inteira. E aqui no ebdemfoco.com você tem esses slides prontos para serem usados. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016, já fizemos mais de 750 slides e você pode baixá-los todos aqui no ebdemfoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade. E o conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slide de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então, acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição, 1 Timóteo capítulo 6, verso 11, diz: segues a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Paulo está exortando a Timóteo de qual deve ser a postura dele como o pastor daquela igreja. Ou, como um exemplo para nós, qual deve ser a postura de todo cristão. Todo cristão deve seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. São frutos de uma vida governada pelo Espírito Santo. São necessidades de um verdadeiro cristão. O resumo da lição. O líder tem o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive os mais velhos. Isso, eu que ministro na igreja desde a minha adolescência praticamente, a gente encontra dificuldades, Encontra dificuldades sim de ministrar para pessoas bem mais velhas. Mas a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, não é minha. Ministrar a palavra de Deus independe da idade. É óbvio que a ministração deve ser feita com todo respeito com relação à idade de cada uma. O texto bíblico da nossa lição se encontra no capítulo 5 de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1 até o verso 16, óbvio. Eu não vou me deter aqui no texto por uma questão de tempo, mas você deve com certeza ler todo o capítulo 5 e entender o contexto. Nossa introdução. O texto bíblico desta lição fala do tratamento adequado que o jovem pastor deveria dispensar a todas as pessoas da igreja, de idades distintas e de ambos os sexos, especialmente as viúvas, e nos desafia a refletir sobre nossos deveres familiares, sinal essencial de nossa fé. É muito importante nós, como líderes, sabermos tratar bem as pessoas, indistintamente, seja elas pessoas mais idosas, ou seja elas pessoas jovens. Eu não sei quem foi que cunhou essa frase, mas é uma frase muito interessante. A frase é: o respeito cabe em qualquer situação. E independentemente da idade, independentemente
do sexo, independentemente da classe social, o respeito cabe em qualquer situação. Nós devemos, como líderes, respeitar os mais velhos e tratar com respeito também os mais jovens, porque todas as pessoas gostam de ser respeitadas e devem ser respeitadas. Então Paulo está exortando a Timóteo para que ele observasse essa situação na igreja, que não é porque ele é muito jovem e tem os anciãos que ele não deve exortá-los. Ele deve fazer isso com amor, com respeito. Não é que ele é jovem que ele com os jovens deve viver de forma sem levar em consideração os valores. Ele é jovem, entre os jovens, eles devem pensar antes de tudo, antes de pensar que são jovens, que são filhos de Deus, servos de Deus e devem portar de modo adequado. Então Paulo está dizendo para Timóteo, olha, você é pastor, você é líder, tem uma diversidade muito grande nessa igreja, velhos, velhas, jovens, viúvas, viúvas velhas, viúvas novas, e você tem que saber lidar com essas pessoas de modo que seja um modo bíblico e respeitoso. Nosso primeiro tópico, o padrão familiar. Os anciãos, diferentemente de outros textos como Atos 20 e 17, em 1 Timóteo 5 e 1, o termo ancião não é equivalente ao ofício de presbítero, que era o dirigente ou pastores das igrejas locais. Como você pode perceber isso em 1 Timóteo, em Tito, capítulo 1, verso 5. Nesse caso, significa homem idoso. Isso se confirma, inclusive, porque no versículo seguinte, 1 Timóteo 5 e 2, o mesmo vocábulo aparece em sua forma feminina, referindo-se a mulheres idosas. É bom pontuar isso aqui, O texto aqui de 1 Timóteo 5 e 2 diz: as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs em toda a pureza. O que acontece? Às vezes você encontra na Bíblia o termo ancião como referência aos presbíteros, aos bispos, aos pastores locais. Mas às vezes, dependendo da tradução, você encontra a expressão ancião como uma referência apenas a um homem de idade, Inclusive o mesmo termo usado para mulheres de idade. Então, nesse caso aqui, especificamente, em 1 Timóteo, nós vemos que o termo ancião é aplicado a uma pessoa, um homem, ou uma mulher, nesse sentido, nesse contexto de idade, porque não havia bispas, não havia presbíteras, nem pastoras. Então, quando o termo aqui é usado para os dois sexos, significa que se referia a pessoas de idade e não a um título da igreja. Timóteo tinha o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive os mais velhos, contudo tinha uma maneira adequada para cada faixa etária. Os homens idosos não poderiam ser repreendidos asperamente ou com dureza no falar. Paulo está se referindo à abordagem e principalmente ao tom de voz a ser empregado no momento da repreensão. Duas coisas são importantes aqui, Uma já é destacada pelo comentarista, que é o respeito, a honra na hora de repreender. E o segundo é que Timóteo tinha que repreender se estivesse, sim, em falha. Não é porque era um ancião, não é porque era um homem ou uma mulher idosa, que Timóteo, como pastor, deveria simplesmente dizer: não, isso é um velho, eu não vou falar nada com ele, porque ele tem idade de ser meu pai, idade de ser meu avô. Não, de jeito nenhum. Havia um modo correto de fazer essa abordagem, mas ela deveria ser feita. Timóteo tinha que saber que ele, como pastor, ele deveria ensinar o jovem, o de meia idade e o ancião. Timóteo tinha que saber que ele, como pastor, ele tinha que repreender o jovem, a jovem, a senhora, o senhor, o ancião, a anciã. Era a responsabilidade dele como pastor. Então nós temos aqui duas perspectivas que são importantes. Primeiro, que ele tem a responsabilidade de ensinar e corrigir. Qualquer um, em qualquer faixa etária, é função do líder de ensinar e corrigir. Agora, há uma forma para isso. E muitas vezes
A forma como você lida com jovens não é a mesma que você lida com pessoas adultas, com pessoas idosas. Deve haver uma forma distinta, porque são pessoas com experiências e estilos de vida diferentes. Então, todo líder deve saber como lidar, como tratar as pessoas. Timóteo deveria se dirigir aos anciãos como um filho se dirige ao pai, com o devido respeito, usando palavras adequadas para a transmissão da repreensão. Não deveria ser rude e impor sua autoridade através de expressões ásperas. Não havia impedimento algum para a repreensão dos homens idosos, conquanto se observasse a maneira correta de fazê-la. Eu acho interessante aqui, não deveria ser rude e impor sua autoridade através de expressões ásperas. A autoridade que você tem sobre o seu grupo, sobre a sua equipe, ela aparece, ela se mostra pela conquista que você faz do seu grupo. Quando você conquista o coração da sua equipe, então você tem autoridade sobre ela. Não adianta você gritar, não adianta você ser ignorante, não adianta você impor a sua vontade. Isso não vai funcionar, as pessoas não funcionam assim. Se você conquista o coração, então você conquista o respeito, você conquista a obediência. Os jovens, vivemos uma geração marcada por uma extrema rejeição a todo tipo de repreensão. Em parte, isso tem sido observado também em algumas igrejas. Aceitar a correção nos torna sábios, mas rejeitá-la impõe graves prejuízos à nossa alma. Provérbios 12, verso 1 diz: o que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é um estúpido. Se Timóteo poderia e deveria repreender os idosos sempre que necessário, quanto mais aos jovens. Isso aqui é importante, é muito importante. Se está errado, deve ser repreendido, deve ser corrigido, independentemente de quem seja. É óbvio que a forma respeitosa nunca deve faltar. E aqui, como bem pontua o comentarista, nós vivemos tempos de rebeldia dentro da igreja. Eu lido com jovens, tanto na escola bíblica quanto no ministério de jovens. E a gente percebe isso. Então aqui, como nós estamos numa lição para jovens, apesar do conteúdo não ser tão voltado para jovens nessa lição, mas temos aqui essa oportunidade de refletir sobre isso. Jovens, vocês precisam entender que quem ama a instrução ama o conhecimento, ama o crescimento, ama a evolução, ama o amadurecimento, mas quem não gosta de ser repreensão é um tolo, é um estúpido. Porque quem não gosta de ser corrigido é porque quer permanecer no erro. Nós precisamos aprender que sermos corrigidos é um ato de evolução, de amadurecimento. A correção nos faz amadurecer. Então todos nós devemos estar abertos para sermos corrigidos, para aceitarmos a correção. Paulo está dizendo para Timóteo que ele deveria corrigir a todos, do modo adequado, é claro, mas deveria corrigir a todos, porque todos precisam de correção. E quanto a nós que somos corrigidos, devemos amar a correção, porque amar a correção é sinal de que nós amamos conhecimento, mas quando nós aborrecemos a correção, nós nos tornamos tolos. Mais uma vez, contudo, precisaria observar um padrão adequado, e o parâmetro em função de sua idade era o relacionamento entre irmãos. Não adianta gritar, como eu disse, não adianta você gritar, você precisa conquistar o coração dos seus liderados. Você precisa conquistar o coração dos seus liderados para você poder liderá-los, para eles poderem ser obedientes, para eles poderem respeitar você. E do mesmo modo, o liderado precisa conquistar o coração do seu líder para ter o apoio dele. Porque a igreja não vai financiar as atividades de um ministério onde ele não seja produtivo. É preciso ser produtivo. A gente entende as dificuldades quando você lida com pessoas que são novas convertidas, que ainda estão aprendendo os primeiros passos, mas muitas vezes nós lidamos com pessoas que têm anos de crente e elas não geram frutos. Essas pessoas precisam entender que elas precisam se posicionar, que elas precisam se dispor. A afetividade deveria estar presente na transmissão da repreensão. Assim, Timóteo evitaria qualquer distanciamento ou indiferença em sua conduta. Afinal, ali estava um pastor que também era muito jovem, sempre sendo muito afetivo. As pessoas gostam de ser respeitadas. Aliás, Jesus diz: tudo aquilo que vocês querem que os homens façam a vocês, façam vocês primeiro. Então, se você quer ser respeitado, respeite. Se você quer ser admirado, admire, conquiste.
As mulheres idosas. O trato com as mulheres idosas deveria ser pautado no mesmo respeito e afeto que se deve devotar às mães. Eu já fui dirigente de igreja, hoje apenas sou vice-presidente da igreja, já fui professor de senhoras, já ministrei para senhoras e especialmente no momento que eu fui dirigente de igreja, é o momento mais difícil, que tinha que conversar com as irmãs sobre condutas delas, né? Bastante complicado. Mulheres que tinham idade para ser minhas avós. Mas como pastor delas, pastor local, como dirigente delas, tinha essa responsabilidade. E hoje, como vice-presidente da igreja, eu tenho essa responsabilidade. Agora, qual é a forma que eu converso com essas mulheres? Imagine uma mulher que tenha uma conduta reprovada na igreja. Eu vou chegar e humilhar, desprezar ela? De modo algum. De modo algum. Minha mãe nunca passou por isso, desde quando aceitou Jesus. Foi uma mulher extremamente íntegra, nunca foi disciplinada, nunca passou por nenhum tipo de correção, porque sempre foi uma mulher íntegra. Mas eventualmente eu corrijo minha mãe, eventualmente eu converso com ela sobre alguma coisa que ela deve preferir outra. E eu faço isso com toda cautela, com todo respeito, com todo amor. E assim eu devo fazer com as mulheres da igreja, que são adultas, que são senhoras. Como diz aqui o texto, respeito e afeto, como se estivesse falando com sua mãe. E Timóteo, especialmente, que foi instruído no Evangelho por sua avó e sua mãe, ele sabia muito bem como era esse relacionamento. Ele sabia muito bem. E Paulo fala isso para ele, sabendo que ele tinha essa perspectiva. Sabendo que ele sabia como era receber ensinamento de duas mulheres e sabendo como ele deveria liderar, inclusive, essas mulheres. Nenhum filho deve dirigir-se à sua mãe com arrogância ou dureza, mesmo que ela tenha cometido algum erro. Deve devotar-lhe profundo respeito, dirigindo-lhe palavras brandas. É interessante você lembrar que o apóstolo Paulo lembra que os filhos devem honrar os pais e será longo seus dias na terra, que é o único mandamento com promessa. Inclusive no Velho Testamento, é óbvio, se no Velho Testamento, num contexto judaico, se um filho desonrava o pai, ele era morto, ele recebia a pena capital, de tão grave que é o desrespeito, a desonra aos pais, de tão importante que é o respeito pelos pais. Então nós devemos tratar bem nossos pais, tratar bem as pessoas mais velhas. Os jovens de hoje são insubmissos, os jovens de hoje são irresponsáveis, são desobedientes, são deselegantes com os velhos. Nós vemos nas escolas seculares, adolescentes de 10, 12, 15, 18 ou 17 anos, 18 já não é mais adolescente, desafiando, desrespeitando, agredindo professores. Isso é responsabilidade dos pais, são os pais que são omissos. Mas na igreja, a igreja também cumpre esse papel de alertar os pais e de falar para os jovens: vocês precisam ser pessoas educadas, respeitosas, porque isso é bíblico, isso é mandamento bíblico. Se um jovem cristão se comporta de forma deselegante, desrespeitosa, ele está longe de ser um verdadeiro cristão. O exemplo de Timóteo, como líder espiritual, deveria ser observado pelos crentes de Éfeso e nos serve de inspiração para todas as áreas da vida. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Quando nós olhamos para o exemplo de Timóteo, um jovem pastor dedicado, mas nós temos que olhar para aquilo que Paulo instruiu ele. Paulo instruiu ele a, antes de tudo, ser o exemplo. Se ele fosse o exemplo, sendo ele o exemplo, não teria problema. Sendo ele o exemplo, nem o jovem, nem o ancião poderia olhar para ele e dizer: quem é você para me corrigir? Porque iria achar o quê? Qual o defeito, qual o erro, qual a falha nele? Então, quando Paulo instrui Timóteo, ele diz: seja você o primeiro exemplo. Se você é exemplo, se você não tem o que temer, como diz no ditado popular, se você não tem rabo de palha, se você não tem o rabo preso, se você não deve nada a ninguém, esses termos que a gente usa aí no popular, só para vocês poderem entender bem. Então você pode falar o que você quiser para qualquer pessoa, óbvio que com toda a delicadeza, com toda a honra, mas você pode falar
porque você não deve nada a ninguém. Era o que Paulo dizia para Timóteo: se você for exemplo de todos eles, você vai poder falar, conversar, corrigir com qualquer um, e ninguém vai se opor. Ninguém vai se opor, porque não é uma questão de você ser jovem ou velho, é uma questão de você ter caráter. Honrar os idosos é mandamento divino para todos nós. Levítico 19:32 diz: diante das cãs te levantarás, ou diante dos cabelos brancos te levantarás, e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Estava dentro da lei. Olha como era a lei judaica. Às vezes a gente olha para a lei judaica, aprenda para aqueles aspectos severos, mas a lei judaica é extremamente rica. Depois do Código de Hammurabi, a lei judaica é a mais evoluída, é a que mais dava direito, é a que melhor preservava a vida do ser humano. E olha que essa lei é antiguíssima. E olha só o que tem aqui de princípio nessa lei. Diante dos cabelos brancos, levante. Diante da face de um velho, demonstre honra, respeite. Né? Isso é importante, tratar bem as pessoas. Jovens, tratem bem as pessoas, tratem bem o seu pastor, o seu líder, o seu professor, o porteiro da igreja, a recepcionista. Tratar bem as pessoas é uma necessidade que todo cristão tem. Segundo tópico, relacionamento com as moças. Em toda pureza. Quando trata da administração, as moças, Paulo acrescenta: em toda pureza. O apóstolo está mostrando a Timóteo que é preciso evitar atitudes inapropriadas com relação às pessoas sob seus cuidados. Nós já tratamos sobre isso, que todas as pessoas devem ser bem tratadas. E cada pessoa deve ser observada, né, quem ela é, a idade, né, a qual classe pertence, né, e se é homem, se é mulher. E assim então o trato deve se desenvolver, né? Cada pessoa, o trato não pode ser igual para todos nesse sentido, porque você não pode tratar um jovem como se trata um adulto, e você não pode tratar um ancião como se trata um jovem. É claro que dentro das duas perspectivas o respeito é sempre necessário, mas a forma de abordagem, de conversa é sempre distinta, né? E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo aqui, é preciso evitar atitudes inapropriadas, né, com relação às pessoas. Então você precisa entender, você precisa conhecer. Tem gente, por exemplo, eu tenho amigos na igreja, obreiros, que eu tenho liberdade de brincar, outros não. Eu tenho jovens no ministério de jovens que eu tenho liberdade de brincar, de colocar apelidos neles, e a gente trabalha junto, faz a obra junto. Outros não, outros é só um relacionamento de líder mesmo, com todo respeito, com toda honra, né? Então a gente precisa entender cada pessoa e entender que há uma atitude apropriada para o trato, para o relacionamento com cada um. O pastor precisa tratar a todos como membros da família de Deus, seja solteiro ou casado, jovem ou idoso. Todos precisam ser respeitados e o líder deve estar sempre vigilante. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos nós devemos estar sempre atentos, vigilantes. Pureza em tudo. O jovem pastor precisava dirigir a igreja e lidar com pessoas de ambos os sexos e de todas as idades, incluindo moças. Nesses contatos pessoais, precisava ser vigilante para não ser atacado por pensamentos ou sentimentos lascivos, e muito menos descambar para atitudes impuras que poderiam afetar sua vida espiritual e seu ministério. A expressão em toda pureza nos indica a necessidade de ser puro nos pensamentos, no olhar, no falar e no agir. No contato com pessoas do sexo oposto, precisamos rejeitar desde os pensamentos pecaminosos, confessando-os a Deus em nosso íntimo e abandonando-os. Isso aqui é muito importante, né? Quando eu lido com mulheres, em todo o tempo que eu liderei na igreja, eu sempre estive auxiliado de alguém, né? Quando eu comecei a liderar jovens, por exemplo, eu sempre tinha na equipe duas mulheres, pelo menos duas mulheres. Na época que eu era solteiro,
sempre tinha auxiliares mulheres, que quando tinha algum assunto que deveria ser tratado com alguma das moças da igreja, esse assunto sempre era tratado primeiro com essas líderes, né? Com essas líderes, não comigo. E eventualmente, se houvesse a necessidade de eu estar presente, mas elas também estariam, nunca sozinho. Hoje que eu sou casado, sempre que eu vou liderar qualquer ministério na igreja, minha esposa sempre está do meu lado. Minha esposa não prega, não canta, ela não lidera, ela tem aversão em falar em público, né? Colocar ela para falar em público é pedir para afastar ela do negócio. Mas ela é a minha auxiliar, ela é a minha segurança, ela é o meu escudo. Se eu vou conversar com qualquer pessoa, especialmente se for mulher, ela está presente, porque ela é o meu escudo. Então, eu sempre aconselho qualquer líder, se é solteiro ou casado, se é solteiro e vai tratar algum assunto com alguma mulher, chame a esposa do pastor, chame a líder do círculo de oração, nunca vá só. Se é casado, chame a esposa. Chame a esposa sempre deve estar. Eu me lembro de um pastor que eu tive, o pastor Elias Salles, que ele sempre dizia assim: eu não visito só, minha esposa tem que estar. Todas as visitas que eu faço, a esposa tem que estar. Isso é muito necessário. Porque você, dependendo do que você vai tratar, às vezes você até se retira e a esposa trata. Porque sua esposa é mulher idônea, é crente, é serva de Deus, sabe lidar, sabe conversar. Se não sabe, precisa aprender, porque a esposa tem que ser auxiliadora. Precisa entender o ministério e ser auxiliadora. Mas o homem, o obreiro homem, o líder homem, ele precisa ter essas cautelas realmente. Nós não podemos dar lugar para o inimigo. É por isso que a Bíblia diz que é melhor estar em dois do que um só, né? É melhor você ser um líder casado, que tenha a compreensão da sua esposa quanto ao seu ministério e que ela seja sua auxiliadora. Isso vai ser muito mais seguro. E para o jovem que já é líder, eu fui líder muitos anos, ainda solteiro, crie algum mecanismo para que você não esteja só. Se você é o líder número 1 da equipe, então procure mulheres idôneas para auxiliar, para serem conselheiras, para poder auxiliar nesse momento, mas que você nunca esteja só. Por isso é fundamental que enchemos nossa mente de coisas boas, de coisas puras, né? Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Estejamos sempre cautelosos, estejamos sempre alimentados pela palavra, estejamos sempre auxiliados por alguém idôneo, para que nós não estejamos suscetíveis às ciladas do diabo. Ninhos na cabeça. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Nenhum de nós está livre de ter pensamentos impuros, mas todos nós podemos refutar tais pensamentos e não cultivá-los em nossa mente, para que não germine e produzam seus frutos, que nunca serão bons. Mateus 15:19 diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Sabe aquele ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo? Não está na Bíblia, mas poderia estar perfeitamente. Se não está dessa forma, mas está da forma que está em Mateus 15:19. Porque de fato, nós, depois do pecado, quando nós falamos da depravação total, né, nós somos depravados totalmente. Quando fala-se de depravação total, não está falando que a pessoa é tão perversa, tão promíscua, tão má quanto possa ser, não. A depravação total significa que todos os aspectos da vida humana foram comprometidos pelo pecado, inclusive a mente e o coração. Então, por isso é importante que a nossa mente e o nosso coração estejam ocupados com aquilo que é de valor, para que o diabo não faça da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso coração uma oficina para criar o mal. Isso é muito importante. Você jovem, você líder, você irmão, procure se ocupar com aquilo que é bom na palavra de Deus. Durante o dia,
Ah, eu vivo nas redes sociais. Não, abandone isso, leia um bom livro. Ah, mas o meu trabalho não permite que eu pare para ler. Coloque um podcast, um louvor. Alimente sua mente com coisas boas. Não deixe sua mente vazia e não alimente com coisas ruins, porque isso fatalmente vai levar você para uma conduta pecaminosa e um fim trágico. Cultivamos maus pensamentos quando os alimentamos com objetos de nossos desejos, seja em atitude apenas mental, seja abrindo os canais da audição ou da visão para receber impulsos externos, né? Evite, eu estava conversando esses dias com os jovens sobre as músicas seculares que parecem inofensivas, mas elas conduzem as pessoas a um comportamento que é absolutamente ao averso do que a Bíblia nos ensina. Os filmes, por exemplo, você assiste um filme, você tem uma tendência abjeta de torcer para o bandido. Por quê? Porque o filme é planejado para isso. Então evite essas coisas. Alimente sua alma, alimente sua mente com a Bíblia. Terceiro tópico, mandamentos às viúvas, verdadeiramente viúvas. Na opinião de alguns estudiosos, havia na igreja dos primeiros séculos uma espécie de ordem de viúvas, como um ministério específico que consistia na inscrição de viúvas idosas que faziam um voto de se dedicarem exclusivamente a Deus servindo na igreja. Em contrapartida, eram inscritas para serem sustentadas. Mas o texto de 1 Timóteo 5 não nos permite concluir que havia essa organização formal em torno de um ministério das viúvas, embora fique claro que havia sim um rol específico daquelas que seriam alvo da ajuda material ou financeira da igreja. Elas são chamadas de verdadeiramente viúvas, tinham que ter no mínimo 60 anos de idade, não terem família e terem um largo testemunho de boas obras. Como nós vemos aqui em 1 Timóteo 5, 9 a 10, diz assim: nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Eu concordo com o comentarista aqui em termos que não é claro se tinha uma ordem, um ministério de viúvas, mas parece que não é um problema se a gente afirmar. Porque, assim, não faz muito sentido você impor essas condições apenas para essas mulheres que iriam receber ajuda material. Olha assim, qual o problema de uma mulher que lá no mundo não conhecia o evangelho, era uma prostituta, casou não sei quantas vezes, mas ela aceitou Jesus, se arrependeu e veio para a igreja, e ela é necessitada e a igreja pode ajudar ela, dar comida para ela. Qual é o problema? Qual é o problema? Não existe nenhum problema. Que acepção de pessoa seria essa? Não faz sentido. O sentido aqui para essa exigência moral é que de fato havia, uma equipe de mulheres viúvas que se dedicavam ao reino, que não estavam mais preocupadas com o cuidado com a casa, com o marido. E por isso elas se dedicavam ao reino e elas não trabalhavam. Então a igreja sustentava elas. Então parece que pode indicar sim a isso. Havia um grupo, meio que um ministério de mulheres, tipo um círculo de oração só de viúvas, que se dedicava a visitar, que se dedicava a orar, se dedicava a cuidar de outras mulheres. Até porque, mais na frente a gente vai ver aqui, que Paulo diz que não era para escrever viúvas muito novas, porque elas não estavam seguras do ministério, porque elas ainda tinham vontade de casar de novo e voltar para a vida familiar, e outras sem maturidade se perdiam, se tornavam fofoqueiras. Então aparentemente parece que há uma ideia de que havia sim um grupo aqui, uma espécie de ministério de viúvas que eram sustentados pela igreja para que elas pudessem servir na obra. Cuidado das viúvas. Havia um controle das viúvas que eram realmente dignas do auxílio da igreja. O texto paulino fala em inscrições, seguindo alguns critérios, responsabilidade da família, As viúvas que tivessem filhos ou netos deveriam ser assistidos por eles, Paulo diz que as famílias precisam se responsabilizar. Igual nós estávamos estudando esses dias sobre eutanásia, e tem uma frase, acho que até do João Paulo II, se eu não estou enganado, o Papa João Paulo II, que ele diz assim, que uma doença ela pode ser incurável, mas não é incuidável.
A família precisa se responsabilizar pelos seus. Não pode colocar sobre o Estado e sobre a igreja esse peso. Se a a viúva tinha filhos, netos, que ele se responsabilize. Isso é uma responsabilidade que todos nós, como filhos, temos que ter com os nossos pais. E não jogar sobre o Estado ou sobre a igreja essa responsabilidade. Então, Paulo colocou alguns princípios ali. Primeiro, a viúva, se ela tem filhos ou netos, ela não pode ser escrita porque senão é um peso desnecessário para a comunidade, né? Esses filhos que cuide. Paulo enfatiza a necessidade de a piedade ser exercida primeiro dentro da casa para a própria família. Se essas pessoas abandonam os próprios entes queridos, especialmente mãe e pai, o que há de pensar dessas pessoas como cristãos? Está aí, portanto, a vontade de Deus para esse assunto dentro de tanto apelo público. A família deve ser encorajada a cumprir o seu papel. A Bíblia não abona nenhum sistema político ou ideológico, mas é fato que reprova mais alguns do que outros, né? E não há evidência na Bíblia, em lugar nenhum, de que a Bíblia defenda que o cuidado para com essas pessoas seja de responsabilidade do Estado. Não, é de responsabilidade primariamente da família, depois da igreja. Do texto em estudo, podemos extrair uma clara refutação do socialismo que nega as responsabilidades pessoais do indivíduo e de suas famílias, procurando criar um sistema de dependência do Estado, um paternalismo doentio. Então, nós percebemos aqui, né, pela Bíblia, que o mais indicado é que primeiro a família se responsabiliza, depois a igreja, depois o Estado. Paulo faz um recorte de idade indicando que não deveria ser inscrita viúva com menos de 60 anos. A idade era um dos requisitos a ser conjugado com os demais. Isso aqui é importante porque, assim, até certa idade a mulher pode trabalhar, especialmente no nosso mundo. Se naquela época Paulo já colocava esse princípio, né, ela pode trabalhar, pode casar de novo, né? Se naquela época Paulo já colocava esse princípio, hoje também, hoje que tem mais acesso, as mulheres têm mais liberdade. Então, assim, é muito das pessoas, às vezes, querer se escorar em alguém, né, para não se responsabilizar. Mas as pessoas precisam entender que elas precisam se responsabilizar. No caso de uma pessoa que não tenha condições físicas, pela idade ou por alguma necessidade, a primeira família, depois a igreja e então depois o Estado. Infelizmente, nós vivemos uma época em que tudo é o Estado ou a igreja, né? A educação dos filhos é responsabilidade do Estado ou da igreja. A família nunca se responsabiliza. O cuidado com os idosos, com as crianças, é responsabilidade do Estado ou da igreja. Não, está invertido. O Estado é o último. Primeiro a família, depois a igreja, depois o Estado. Certamente considerava os fatores próprios da época, como a natureza do trabalho da mulher e as dificuldades que poderiam ter para atender ao seu sustento na condição de viúva sem filhos. Além disso, poderia indicar a improbabilidade de um novo casamento, né, que eu já falei. Então, é necessário que tenha realmente, né, Paulo inclusive fala, fazei o bem a todos, mas primeiro aos domésticos da fé. Precisa haver critério. Por exemplo, nossa comunidade, nossa igreja, ela faz doação de cestas básicas e alguns tipos de assistencialismo. E nós temos enfermeiros, temos advogados na igreja, nós temos médico, né? E eles fazem algum tipo de assistência, mas primeiro aos domésticos da fé, porque a gente não dá conta de assistir toda a sociedade, né? A família precisa se responsabilizar, procurar os meios, e quando não tiver condições, a igreja então deve agir. Mas a igreja deve estar à disposição, mas não é a principal responsável. A principal responsável é a família. Testemunho pessoal: a viúva deveria ser piedosa, temente a Deus, preservando de dia e de noite em rogos e orações. Não deveria, portanto, ter atitude de reclamação ou exigência. Por isso que eu acho que é legítima a ideia de que haveria esse ministério de viúvas. Por que essa exigência moral tão forte, tão alta, apenas para receber donativos? Não faz muito sentido. Não é nem característica da igreja primitiva. Em relação às viúvas que viviam em deleites ou prazeres, o apóstolo reputa como espiritualmente mortas. A viúva tinha que ter sido mulher de um só marido. É uma questão moral, uma questão para dar bom testemunho, né? É uma questão, então está dentro de o exercício de um ministério.
Isso ressalta a dignidade da viuvez, especialmente como oportunidade de maior dedicação a Deus. Contudo, não é interpretado como uma proibição inflexível para o novo casamento. Paulo fala lá em 1 Coríntios, né, que o casado cuida das coisas de casado e os solteiros cuidam das coisas de Deus, do reino de Deus. Então, essas mulheres, né, por isso que Paulo diz que tinha que ter uma idade mínima, né, porque as de idade mais baixa tendiam a casar novamente e quebrar o voto, né, então era importante que elas tivessem uma idade mínima, porque eles tinham um valor moral, porque elas estavam sem nenhuma perspectiva para um novo casamento, não que isso fosse proibitivo, mas que não tinha nenhuma intenção mais de casar, teve uma vida idônea, né? Então, por essa razão, tinha esses critérios para que essas mulheres fizessem parte dessa equipe. Diz respeito, sobretudo, à conduta de inteira fidelidade conjugal. Além disso, a viúva deveria ter se dedicado à prática de boas obras, criado os filhos, recebido e atendido bem as pessoas em sua casa, se dedicando às práticas serviçais humildes, como lavar os pés aos santos e socorrido os aflitos. Nunca seja escrito viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos e praticou toda boa obra, né? Esses valores morais só podem fazer mais sentido, né? Eu não estou aqui sumarizando, mas eu entendo que faz mais sentido se está dentro de um contexto mais ministerial do que apenas de assistencialismo. Viúvas mais novas. As viúvas mais novas não deveriam ser administradas no serviço de atendimento social da igreja, porque quando se tornavam levianas contra Cristo, queriam casar-se, né? Quebravam o voto. O texto nos indica que algumas delas, que provavelmente haviam decidido permanecer viúvas e se dedicar a Deus, rompiam o compromisso e adotavam um comportamento incompatível para qualquer mulher cristã. Viviam ociosas de casa em casa, como fofoqueiras, se importando com a vida dos outros, né? Então, mais uma vez, eu acredito que reforça a ideia do ministério, né? Essas mulheres, o que Paulo estava dizendo? Se chega numa idade em que você não pode trabalhar, que você não quer mais casar, então venha servir a Cristo e a igreja vai sustentar vocês. Mas se você ainda tem idade que recorrentemente quer se casar, pode trabalhar, então você vai viver sua vida e vai procurar um casamento, vai construir seu lar, vai reconstruir seu lar, vai constituir uma família novamente, que isso é possível. Mas se dedica a Deus, deve dedicar-se terminalmente, né? Até o fim. E por isso Paulo estava fazendo essas observações. Cuidado com aquelas muito jovens, porque elas ainda tendem a querer casar. Então, melhor não colocá-las no ministério. Melhor não colocar elas nessa lista aqui. Elas podem trabalhar para se sustentar, elas podem casar de novo e ter um marido para se sustentar e assim por diante. Então, que elas não sejam colocadas. Que é, mais uma vez, dentro daquele contexto que a gente vem falando, né? As pessoas precisam aprender a se responsabilizar e não colocar sobre a igreja e sobre o Estado a responsabilidade de seus sustentos, né? As pessoas precisam se responsabilizar. Elas precisam traçar o seu próprio caminho. Elas precisam se responsabilizar. Não pode ficar dependendo só dos outros. Eu conheço pessoas na nossa igreja que às vezes a gente fica até desanimado em doar cesta básica, porque a pessoa é um pouco preguiçosa. Então, a gente precisa trabalhar isso, vamos educando essas pessoas, e eu até penso que se fosse na época de Paulo, Paulo ia falar coisas bem pesadas para essas pessoas, iam corrigir pesadamente essas pessoas, sem medo de fazer elas se afastarem. Mas a gente vai trabalhando aos poucos, ensinando, mas as pessoas não podem se escorar na igreja. Elas não podem se escorar no serviço social da igreja para poder ter seu sustento. Precisam trabalhar, precisam achar formas. É doente, não consegue trabalhar. Tudo bem, mas vamos ver qual é essa limitação. Existem muitas coisas que se pode fazer. Tem tantas pessoas que são deficientes e elas vendem chopp, vendem bolo, vendem alguma coisa na porta de casa para tirar o seu sustento. Não precisa estar pedindo para ninguém. Então as pessoas precisam se conscientizar disso também. Verdadeiras transmissoras de maledicências. Para evitar isso, Paulo recomenda às viúvas mais novas, o equivalente à expressão moças, em 5,14, que se casem, gerem filhos e cuidem de suas próprias casas, fugindo de todo mau testemunho. Então, o mais importante, especialmente, isso aqui, aliás, é uma coisa muito importante. Quando você
ainda é jovem, virgem, o seu relacionamento com a questão sexual é bem distinta. Mas depois que você já conhece o sexo, é melhor você ter uma vida bem dedicada mesmo, ou você se casar, né? E aliás, Paulo em 1 Coríntios diz que o ficar solteiro é para quem tem um chamado para o celibato. O ficar solteiro é para quem tem um chamado. Não arrisque, não fique solteiro por convenções tolas. Aí depois você fica aí excitando, fica aí feito um louco ou uma louca e não consegue desenvolver a espiritualidade porque está ardendo em desejo. Se não tem o chamado para o celibato, então case. Então case. Agora, se tem o chamado também para o celibato, não case, porque vai ser um problema. Mais uma vez, portanto, Paulo estimula a honra, a constituição da família. Então, é importante, né? Construir a família é muito importante. Muito bem, nossa conclusão. A palavra de Deus é completa. Ela tem lições para todas as áreas da nossa vida. Vimos hoje como é importante ter relacionamentos saudáveis em família, para que nos sirvam de padrão inspirativo na igreja e em outras áreas de nossa vida. Vimos também que um sinal vital da verdadeira espiritualidade é a maneira como cuidamos dos nossos familiares, especialmente nossos pais e avós, em suas necessidades. Muito bem. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Lembrando que você que faz uso do slide produzido pelo EBD em Foco, tire uma foto de você ministrando e nos envie. Acesse ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Lembrando do nosso conteúdo, né, dos slides de adulto e de jovem e dos bônus. Então é isso aí. Ficamos por aqui. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.